Olá, meu nome é Samuel Alves Soares, sou estudante de doutorado do curso de Ciência da Computação do MTCC da Universidade Federal do Ceará, e aqui eu vou apresentar a resolução da lista 5 da disciplina de Introdução à Ciência de Dados, ministrada pelo professor José Maria, que vai tratar de regressão, aprendizado supervisionado, e aqui com regressão. E a lista de exercícios, né, ela trata do mesmo dataset que foi trabalhado nas últimas atividades. E aqui eu vou ler o dataset, né, remover os travazaps, textos com menos de 5 palavras. E agora, né, nós vamos utilizar aqui alguma métrica de semelhança de textos para agrupar postagens iguais ou extremamente semelhantes. Então, eu fiz isso, vou mostrar como foi que eu fiz. E em seguida, para fazer aqui utilizando os dados deste dataset, criar um modelo preditivo, um regressor, para, dados os dados de uma postagem, prever a quantidade de compartilhamentos dessa mensagem, o que é denominado potencial de viralização. Estão aqui algumas informações, né, de como essa avaliação experimental do que essa avaliação experimental deverá utilizar, e eu vou mostrar isso durante a apresentação do código. Bem, inicialmente, né, eu fiz aqui a importação do pandas, tem aquela função que executa a operação para verificar o início e o fim da execução da operação. E um detalhe aqui, diferente das outras listas, eu utilizei aqui o Colab, né, o Colab Research da Google, para fazer isso porque, pelo tamanho do dataset, o computador estava reiniciando muito, né, porque estava estourando a memória, estourando direto a memória. Tenho 16 GB de memória aqui e não estava dando conta do processamento. Principalmente, na verdade, desde o início, né, quando eu fui fazer o tratamento de minhas postagens semelhantes, ele não estava dando conta, eu tive que fazer vários ajustes nos algoritmos, várias melhorias de otimização no algoritmo para poder ele otimizar. Vou já explicar também. E depois deu problema, né, no próprio regressor, no próprio algoritmo de regressão, principalmente na parte polinomial. E aí eu não consegui fazer a regressão com todo o dataset, depois de toda a limpeza, pré-processamento, não consegui fazer, porque minha memória não aguentou e nem o Colab também não aguentou. Senão eu vou ter que pagar aqui mais memória no Colab para poder fazer isso. E eu posso fazer isso em outro momento, mas o algoritmo está tudo prontinho e testou para um dataset menor. Então, eu utilizei aqui para evitar reiniciar o meu computador direto, que estava reiniciando, estou fazendo no Colab, aí ele reinicia, né, quando eu estourava a memória, reiniciava e reiniciava, e aí eu precisava começar tudo, a execução novamente, né, de todos esses comandos para ler o dataset novamente, né, inclusive eu comecei a salvar os datasets, né, parcialmente, para evitar ter que executar tudo de novo e aí só reexecutar a partir de determinado ponto aqui do meu, do meu notebook. Bem, então fiz aqui eu postei, né, o dataset lá no Drive, e aí estou fazendo aqui a leitura desse dataset no Drive. Né, tá aqui ele, originalmente aqui com 557.586 linhas. Criei aqui a função do travazap. E para diminuir o dataset, eu considerei aqui para remover textos maiores de 1000 caracteres, com 20 caracteres invisíveis, com 20 repetições, né, de emojis ou símbolos, se eu não me engano estava 50 na anterior. Aqui reduzir para 50% se houver mais de 50% de caracteres fora do padrão ASCII, aquela linha vai ser removida. E aqui a função de remoção, né, que é executada.
né, e ela levou um pouco mais de tempo do que das outras vezes para ser executado. Vários minutos aí de execução, quase 1 hora. Então, nessa remoção, ele removeu um pouco mais, da outra vez tinha removido 4.000 linhas, agora removeu 20.186 linhas no meu dataset, ficando com este tamanho, 537.400. Depois, ó, eu fiz uma cópia, né, deste dataset e tinha 3 atributos que eu acho que não vale a pena, né, estarem no regressor, no tratamento. Então, já removi, criei esse dfFake tag aqui, uma cópia do dfFake, e removi as colunas dataset info ID, date system e ID message. Então, esses atributos não estavam fazendo sentido na minha regressão, né, só mostrando o dataset nessas 3 colunas. Eu resetei o index, né, desse novo dataset, mostrando aqui os atributos, ficou apenas com 16 atributos. E aí eu fui remover os duplicados. Quando eu tirei essas colunas, né, aí a execução de remover duplicado detectou duplicações. Aqui, ó, o dataset duplicated.n, para verificar aqui se tem duplicado ou não o n, verificou que havia duplicações. Porque há muitas linhas duplicadas, mas que o ID message está igual. O ID message está igual quando todo o restante era... perdão, o ID message estava diferente quando todas as outros itens daquela linha eram iguais. Né? E ele não está me servindo aqui para nada, esse ID message. Então, eu fui verificar que havia duplicações e removi os duplicados e baixou de 537.400 para, cadê, ó, drop duplicates, para 530.893. Então, ele detectou aqui cerca de 7.000, quase 7.000 duplicações de linhas. Então, removi aí. Bem, criei algumas colunas, né, aqui o algoritmo parecido com o outro que eu fiz na lista passada. Criei aqui uma função para criar quantidade de caracteres, quantidade de palavras. Só mudei o nome dos atributos em relação ao dataset passado, da outra lista. Quantidade de compartilhamentos, né, detectando mensagens idênticas, quantas vezes aquela mensagem idêntica foi compartilhada. E aqui eu utilizei apenas a classificação do sentimento e coloquei aqui no atributo sentiment. Se é positivo, negativo ou neutro, não coloquei aqui o score de sentimento. E, na verdade, né, eu não calculei de novo porque o score de sentimento do Leia, que eu usei na outra lista, estava dando muito parecido. Na verdade, deu para a maioria das linhas igual ao que já existia no atributo score de sentimento original aqui do dataset. Variava um pouquinho em algumas poucas linhas, a menor parte, né, do dataset variava um pouco. Então decidi usar o próprio Score Sentiment do dataset, que não tinha tanta diferença, e classifiquei aqui a mensagem como positivo, negativo ou neutro. Bem, então fiz isso, né, fiz essa geração aqui dessas colunas, né, que tem aqui ao final, né, caracteres, palavras, compartilhamentos e sentiment, classificação. E aí eu fui remover, né, as linhas com menos de 5 palavras. Então, eu aproveitei aqui o atributo palavras que eu gerei. Então, eu vou ter aqui 174.946 linhas com menos de 5 palavras. E aqui o algoritmo para remover, dando um drop nas linhas que tem menos de 5 palavras. Então, está aqui o novo dataset. Resetei o index aqui embaixo, né, porque a remoção eu vou precisar resetar aqui o index. E o dataset ficou com 355.947 linhas. Bem, nessa remoção de índice, né, ele gerou aqui alguns atributos que eu removo depois. Aí aqui embaixo eu verifiquei, né, as linhas que são consideradas como spam. Uma ideia aí de um colega.
E aqui, para reduzir ainda mais o meu dataset, eu verifiquei o seguinte, a minha ideia foi a seguinte: se um usuário compartilhou aquela mesma mensagem mais de 20 vezes, então eu vou remover aquela linha. Então, não estou removendo a mesma mensagem compartilhada mais de 100 vezes. Eu estou verificando se para um usuário, se um usuário ele repetiu aquela mensagem, mesma mensagem idêntica, mais de 20 vezes, então estou removendo, considerando aqui spam. Se a mensagem foi compartilhada por outros usuários, aí pode ser só uma questão de ser viral mesmo, né? Ser ou não viral. Então verifiquei isso e aqui ele me removeu, né? Na verdade aqui, né? Essa condição me retorna 13.000 linhas. Aí eu coloquei isso na expressão aqui para remover, né? Então eu quero o dataset sem essa condição de spam, que foi compartilhado pelo mesmo usuário mais de 20 vezes. E aí eu vou ter agora um dataset com 342.334 linhas. Né? Foi dado drop. Ah, não, foi dado drop aqui embaixo. Espera aí, então ficou aqui com 342.334. É isso mesmo, pronto, tá feito aqui. E aí depois, né, eu utilizei aqui a função para tirar os stop words, para normalizar o texto, né, deixar tudo minúsculo, tirar a acentuação, tirar também, o que mais aqui, o mesmo que eu usei nos outros datasets, né, tirar acento, pontuação, tirar tudo aquilo que não é caractere alfanumérico, tirei tudo aqui do meu dataset, e aí, né, gerei um atributo chamado texto tratado. Esse aqui é o algoritmo que chama a função limpar texto que foi criada aqui em cima. E aí eu vou ter um dataset com esse texto tratado. Bem, eu salvei, né, esse data frame para não precisar ficar toda vez que caísse aqui ter que fazer tudo de novo, né? Estoura a memória e cai reinicia a máquina lá do Colab, aí para não fazer isso direto, né, eu salvei logo o CSV. Bem, aí aqui embaixo, né, eu conecto aqui ao Drive, li o CSV novamente, né, só que agora esse CSV com todo o processamento feito aqui anteriormente. Tem aqui uma colunazinha aqui, né, que eu vou remover depois, que foi gerada. Pronto. E aqui eu tenho dois algoritmos. Eu deixei um e eu precisei melhorá-lo, né, melhorar o desempenho para poder estourar a memória durante o processamento aqui do texto para verificar os posts semelhantes. Então, inicialmente, eu havia feito um algoritmo para fazer a verificação através da similaridade dos cossenos, né? Então, ele cria uma matriz aqui, TF-IDF, né? O vetorizador aqui cria a matriz aqui embaixo. Né? Fiz até uma otimização aqui tentando trabalhar com essa matriz aqui de 1000 em 1000 itens, né? Para ver se melhorava, porque estava pior ainda da outra forma que tinha feito, sem esse tratamento de 10.000. Mesmo assim, depois que eu juntei, né, os dados nessa matriz, então aqui, ao montar essa matriz, né, essa matriz TFDF, né, utilizando essa classe, ele já estava estourando a memória, não aguentava. Aí eu fiz esse tratamento aqui para fazer de 10 em 10.000, né, e utilizando essa classe, essa ideia aqui do chunk, aqui, tá, para eu conseguir fazer de parte por parte. E aqui eu estava usando a similaridade de cossenos. Aí pronto, aqui estourava a memória. Não aguentava e estourava a memória. Tentei fazer outras possibilidades e não estava dando certo. Então eu precisava comprar mais memória aqui ou tentar fazer de outro jeito, né? E decidi fazer, em vez de utilizar similaridade de cosseno, a distância dos cossenos. Então
né? Eu faço utilizo o mesmo TFD Vectorizer, né, para criar a matriz TFDF. E aí eu não vou utilizar mais similaridade cosseno, eu vou utilizar bem aqui embaixo, pronto, o DBScan, que ajuda na otimização, né? Eu encontrei essa classe. O DBScan, ele agrupa as mensagens de forma otimizada, né? Otimizando a memória para evitar estourar direto. E trabalhar, e aí ele tem aqui uma métrica, onde tem um atributo onde eu passo a métrica que eu quero, que eu disse que quero cosseno, e aí com EPS de 0.2. EPS de 0.2 é semelhante a utilizar a similaridade de 0.8 que eu estava usando aqui na função anterior, né, de cossenos, threshold de 0.8. Então aqui utilizei o 0.2 e mandei o debscan utilizar a matriz TFDF diretamente. Aí eu consegui com o dbscan e utilizando aqui a similaridade ou a distância de cossenos, aí sim eu consegui agora gerar um dataset agrupado, pelas postagens semelhantes, né? Então, e aqui ele gera ele faz uma classificação aqui, né, para criar um cluster de postagens semelhantes e dá -1 quando vê que aquela mensagem não é semelhante a nenhuma outra. Eu poderia tirar isso do dataset, né, mas eu creio que não faz parte do trabalho retirar esses itens que não têm similaridade com outros, né? Eu estava pensando seriamente já em tirar porque estourou a memória depois de novo, né? Mas ó, eu não tirei e aí coloquei -1 aqui só indicando que ele estava como ruído aqui, né? Ele não é similar a nenhuma outra postagem, considerando aqui EPs de 0.2. Tá? Então aí criei o dataset, né, com os atributos que eu quero no dataset, né? E tem uma funçãozinha que ele estava agrupando pela data mais antiga as demais informações do dataset para os ports semelhantes. Pronto, está bem aqui, né? Eu peguei a menor data para aquele cluster que foi criado e utilizo aqui, ó, a data mais aquele dado da data mais antiga, do cluster com a data mais antiga para cada atributo. E aqui, né, eu utilizo a mesma informação da linha quando ele não se repete. Eu não tenho um cluster, né, ele é único. Então, a quantidade de portos similares é 1. Pronto, criei esse atributo, quantidade de portos similares, para guardar a quantidade de portos semelhantes, né? E aí não utilizo mais aquele atributo compartilhamentos, que era só para mensagens iguais. E aí, ó, QTD portos similares é o sharing count aqui, que na verdade é o tamanho daquele cluster. O cluster daquelas postagens semelhantes. Pronto. Aí eu gerei um dataset agrupado que agora vai sair de cadê aqui, ó, pronto, de 342 mil linhas. E vamos ver aqui, pronto, eu chamei aqui agrupar por distância, que é a função que eu criei aqui, né? A anterior que eu não consegui executar é agrupar por similaridade em cima, e esse aqui é agrupar por distância. Então tá aqui, pronto, mandei, né, executar, né, li novamente o CSV, né, não, peraí, né, eu agrupei por distância e imediatamente eu já mando salvar esse CSV, porque esse negócio aqui demorou bastante também. Então ele fez, né, o ajuste, está aqui o logzinho, ele encontrou aqui 35 mil clusters, né, agrupou várias mensagens de 35 mil e o que não tinha semelhança com nenhuma outra foram 168.876 mensagens, que eu poderia ter removido do dataset. Mas eu mantive, né, pensando que pode ser útil, né? Pensando que pode ser útil. Então, gerei agora um novo dataset de 203.901 linhas. E está aqui, ó, uma que foi... Aí tem aqui um atributo, né?
quantidade de pontos similares, aqui o cluster que ele estava. Tudo que não tinha semelhança estava com cluster -1 e está aqui, ó, com uma postagem apenas dela. E já essa outra aqui, ó, que ficou no cluster 33.662, né, ela teve 4 mensagens semelhantes a ela. Eu tenho 236 mil mensagens, 203 mil mensagens. Bem, eu fiquei salvando, né, o dataset, aí li novamente o dataset, né, do Drive. E aí eu vou agora trabalhar com o regressor. Tenho agora o dataset para poder fazer o regressor. E para poder utilizar aqui, deixa eu mostrar aqui no algoritmo, né, o Word2Vec, eu precisava instalar essa biblioteca Gensim Models. E aí eu instalei aqui no notebook, no Colab. Cadê? Voltar. Cadê aqui? Pronto, está aqui. Né? Pipe install Gensim. Fiz a instalação. Converti a coluna date message para date time, para poder quebrar a data em hora, em dia, ano, mês, lá no regressor. Né, porque eu tenho que quebrar todos os atributos em numéricos, e aí a data era importante estar quebrada em partes aqui, para ver se consigo com informação a mais. Aí o que eu fiz? O que estava dando problema aqui? O meu dataset de 203 mil linhas, ele estava estourando memória no meu algoritmo aqui de regressor. Não conseguia processar nem o primeiro fold. Eu uso aqui um kfold de 5 e nem o primeiro estava processando. E aí eu fiquei diminuindo a quantidade de linhas para ver se chegava um momento que processava. Aí eu cheguei a um ponto que eu, para poder mostrar algum resultado, né, coloquei até aqui, ó, devido ao gargalo de memória, e decidi remover várias linhas, para ter algum resultado para mostrar. Aí, quando tiver acesso a uma máquina mais robusta, poderia testar o dataset todo. E aí, o que eu fiz? Removi todas as linhas que tinham menos que 50 posts similares. Aí, nesse caso aqui, ele me devolveu um dataset com apenas 128 linhas. Pequeno, né? Não dá para ter um bom resultado com esse dataset, mas eu tenho um resultado para mostrar que o algoritmo funciona. Depois eu fui tentando, né, ajustar, tem até aqui em outro local, né, eu utilizei aqui um, um dataset com, deixa eu ver aqui mais para cima, peraí, deixa eu voltar aqui, eu vou abrir aqui já o outro, né, vou abrir aqui logo, deixa eu ver aqui, Drive, acho que cliquei no errado aqui, peraí, vou procurar aqui. Achei aqui o outro arquivo que eu estava trabalhando. Eu fiz uma cópia do outro para poder não perder algumas coisas que eu já havia implementado. Bem, eu tenho aqui, né, um outro teste que eu estava fazendo, né, com menos de 10, ou pegando só as 20 primeiras palavras de cada texto tratado, né? Então estava fazendo aqui de várias formas e não estava dando certo, tentando eliminar linhas, eliminar atributos, né? Eu estava até pensando em diminuir o número de atributos no dataset, né? Talvez seja um outro teste a fazer, se mais na frente não conseguir outra máquina aí para poder rodar isso daqui, né? O meu algoritmo. Então tentei de várias formas. E aí, para 2.356 linhas, a regressão linear multivariada, o RID, o laço, ElasticNet estavam funcionando, mas o polinomial não estava. Estava estourando memória no polinomial, na montagem ali do
dos dados, né, para passar para a classe, para o objeto lá de polinômio. Né? Então já estava estourando lá. E aí, para esse caso, eu consegui fazer só para regressão linear multivalorada. Então, o total só tem esse outro aqui. Né? Só tem esse outro que eu fiz com apenas 128 linhas para ter algo para mostrar. E esse outro aqui, que funcionou só para regressão linear, né? Sem estourar a memória, né? Sem estourar a memória, e não executou por polinomial, ele demorou mais de 2 horas para processar. Eu sei que demora mesmo, e foi com poucas linhas, mas o problema era estouro de memória que estava dando. Bem, então eu trabalhei aqui só para poder mostrar mesmo, aqui, gravar esse vídeo, né, e apresentar aqui o resultado do trabalho. É muito trabalhoso mesmo devido ao estouro de memória. E aí o que eu fiz, né? Aí depois de muito pesquisar, eu otimizei ainda mais meu algoritmo, né, para poder utilizar o Garbage Collector, né, e limpar toda vez que processava os scaffolds. O fold lá, né, ele limpava a memória novamente, e outras melhorias de memória que também que eu coloquei no algoritmo para poder ele processar, que nem uma linha ele estava processando. A primeira já estava estourando a memória. Na verdade, com a primeira não, né? Ele precisa montar primeiro o dataset, porque tudo que é texto categórico, né, precisa ser convertido para valores numéricos. Aí já nessa conversão do dataset para valores numéricos, né, já estava estourando memória. Aí, pelo menos com essa limpeza de memória, meu algoritmo, né, ele passa por essa parte de criação do, do, do essa parte de montagem e preparação do dataset para poder ser executado pelo algoritmo de regressão. Né, pelo menos passa por essa parte. Mas para o polinomial não passa. Para mais do que 128 linhas, lá para 1000 linhas já não passa. Pelo menos aqui no meu não passou. Teria que colocar mais memória aqui. Bem, então tem aqui uma função à parte para gerar aqui um vetor de mensagens usando o Word2Vec, né? Mas por que eu vou usar o Word2Vec? Por causa disso aqui, ó. O trabalho pede para usar embeddings, bool, tf, idf, Word2Vec, né, para o texto, né, o texto que eu vou, a minha postagem, né, o texto tratado. Pede para usar bigramas, unigramas, bigramas e trigramas. Está aqui minha lista com isso. Normalização, né, z-score, minimax e sem normalização. Os tipos de regressão linear e polinomial e as regularizações, né, o tipo de modelo linear e polinomial sem regularização e com regularização read, laço e elasticnet. Então, vai ter uma combinação disso tudo. Vai ter o bool com unigrama, sem normalização, linear multivariado, sem regularização, depois o bool, da mesma forma. E isso para cada fold. Então, vou ter uma combinação aí muito grande, né? Eu acho que era 1080 a combinação, né? 1080 processamentos assim, tá? 1080 processamento. E aí, né, por isso, e aí no caso, né, do Word2Vec, no caso do Word2Vec, eu criei uma função à parte, porque não tem uma classe, né, para Word2Vec, de fazer a função. Pesquisei aí como é que faz essa função, e aqui eu fiz a função para converter a lista de mensagens strings em vetores usando o modelo Word2Vec, que eu não tenho aqui, né, aqui é o processamento de criação aqui do vetor usando o Word2Vec. Pronto, e para o bool tem o count vetorais, né? Deixa eu só lembrar aqui do nome, né? E o TF e DF também, né? Tem o bool, cadê o bool? Cadê a normalização? Tá bem aqui, pronto. Não, normalização não, o embedding, pronto. O bool, né, tem aqui o count vectorizing e o TF-DF é o TF-DF vectorize. E para o Word2Vec chama aquela função, né, que eu criei, né, para fazer para poder
ele, na verdade, tem a classe, mas o problema era criar isso num dataset, né? Estava gerando só as linhas, né, com os dados do Wordvec. Aí eu precisava, né, de colocar isso de forma que eu consiga criar colunas com essas informações, né? Bem, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto, pronto, voltar aqui para trás. Então, pede para ser utilizado o AutoCAD Cross Validation, a validação cruzada. E eu estou utilizando aqui, né, um conjunto aqui de 5, dividido em 5 partes, 5 folds. E aí tem um laço, né, para cada fold, eu vou ter aqui vou gerar aqui meu dataset de treino e de teste. No caso aqui os índices de treino e os índices de teste, aqui eu monto, né, os datasets de treino e teste com base nesses índices escolhidos. Pronto, aqui atrás, deixa eu voltar aqui para o início, né, para não pular demais. Pronto, voltar para lá, que eu pulei para poder mostrar as listas. Pronto. A data eu quebrei, coloquei no dataset, né, separando em ano, mês, dia da semana, dia do mês e hora. Não tem necessidade de minuto e segundo. Depois eu posso até, em outra oportunidade, testar só com ano, mês, acho que dia da semana. Talvez hora do dia também, acho importante. Dia do mês, não sei. Talvez possa tirar. E o alvo aqui, né, para poder fazer a comparação, é a quantidade de portos similares. Ver se bate, né, o meu treino e teste. E a feature de texto aqui é o texto tratado. Eu não usei, trabalhei mais com texto não tratado, ou pré-processado, ou não tratado, né? Só com texto pré-processado, né? Que eu chamei de texto tratado ou texto limpo. Separei aqui as colunas categóricas e as numéricas. Eu coloquei no X aqui inicialmente, né, na variável X, que vai ter as variáveis para prever aqui o Y, né? Então eu coloquei aqui apenas a coluna, o target column, eu tirei, né, perdão, eu dei um drop, né, coloquei todo o dataset fora o target column e o date message. Por que o date message? Porque ela vai ser colocada de forma quebrada, né? E o Y vai ter apenas o alvo, né, quantidade de portos similares para comparação. Bem, isso aqui eu já expliquei, pronto. Então eu vou ter agora, né, vou tirar aqui, né, vou dividir os índices de treino e os índices de teste. Toda vez que vir aqui para o novo fold, ele vai limpar a memória para evitar estouro de memória. Separa aqui o treino e teste do X e o treino e teste do Y, né, o que vai ser os dados que geram, né, a partir dele eu quero descobrir o que é o Y, né, o alvo, tá? Então, gerei essas informações e aí coloquei uns logs aqui, né, para os folds, para os embeddings, para ver o que está sendo executado de cada vez. Tem todo um processamento aqui para gerar, né, as colunas categóricas, né, de forma numérica. Eu utilizei essa função getDummies aqui, né, que faz essa geração. Aí pronto, aqui nesse meio aqui, quando o dataset quando é todo dataset, ele não. Aqui já estoura a memória para todo dataset, né? E aí complica, né, a execução. Então tem toda aqui a parte de conversão, né, tanto do treino do teste para gerar aí os valores numéricos para eles, para aquilo que é categórico. Bem, faz toda a montagem do dataset de treino de teste. E aqui, né, para cada fold, o que eu faço? Para cada embedding, eu vou processar aqui os embeddings, né, quando para o BOL, para o TF e DF e para o Word2Vec. E aí eu verifiquei, né, nas minhas pesquisas, que o Word2Vec aqui não estava trabalhando com bigrama e trigrama. Não sei que restrição é essa, não encontrei como trabalhar. Então o Word2Vec é só em de um em um. Tanto que tem bem aqui, se for o Word2Vec e não for N-Grain-Range de unigrama, né, unigrama ele continua, vai para o próximo.
Tá? Então, só essa restrição aqui para o Word2Vec. Então, para cada embedding, né, aí eu faço aqui, ó, eu faço a verificação, né, para gerar se eu vou trabalhar com unigrama e o bigrama e o trigrama. E para cada unigrama, bigrama e trigrama, né, eu faço aqui um outro processamento. Né, aí se for ball, aí tem aqui usando count vectorize. Se for TF e DF, TF e DF vectorize. Isso aqui para a coluna de texto. Né? Eu vou pegar a coluna de texto e utilizar esses embeddings aqui. E para o Word2Vec também utiliza a coluna de texto e tem o processamento aqui, aí só não processa bigrama e trigrama para o Word2Vec. E para cada embedding, né, eu faço o modelo. Então, para cada fold, para cada embedding e para cada unigrama, divisão aqui do texto, eu vejo o modelo. E aí eu monto aqui os dados, tá? E aqui no caso de polinomial estava estourando, né? Estava estourando bem aqui para o polinomial. Acho que nem aqui, né? Até um pouco antes já estava estourando. Não estava. Ele chegava aqui no polinomial. Quando era a vez do polinomial, passava lá os regressão linear. Quando esse model T aqui era polinomial, aí chegava aqui para criar o polinomial feature e dar esse feature transform aqui, aí pronto. Eu vou ter um conjunto de atributos muito denso, né? Não texto, né? Conjunto de atributos muito denso. E não estava dando certo, não estava suportando. Só suportou com esse 128 aqui que eu consegui fazer. Então, para cada modelo, ele faz um conjunto de operações e para cada, né, regularização, se é linear ou polinomial, ele chama normalização. Né? Então, tem aqui a normalização, que é z-score, minimax ou sem normalização. Né? Se não for nenhum deles, né, ele não passa aqui nem esse if nem esse elif. Então, o z-score utiliza o standard scalar e para o minimax utiliza a classe minimax scalar. Pronto. E para cada normalização, né, ele vai para cada normalização, ele vai verificar a regularização. Que aí a regularização, né, pode ser nenhuma, no caso aqui de regressão linear, linear regression, aí tem o ridge, o laço e o elastic net. Então, para cada regularização, né, dependendo do que for, ele coloca aqui, e aí finalmente eu vou treinar o modelo, passando o X de treino e o Y de treino. Depois que treina o modelo, aí chama o teste, né? Ele prediz utilizando o X de teste, né? Com aquele modelo treinado. E aqui no final eu verifico, né, pelas métricas de avaliação o resultado, utilizando tanto o erro quadrado médio e o R2 score. Né? E aí eu coloco essas informações nesta lista para depois mostrar um resumo, né, de qual foi o fold, o embedding type, o n-grama, o tipo de normalização, o tipo de modelo, o tipo de regularização e o resultado da avaliação de cada um. Mas para cada execução eu também printo logo, né, para poder ir acompanhando. Como demora muito, né, queria ficar acompanhando que resultado estava dando. Né, e eu mostro o resultado dessas informações aqui. Tá? É um tratamento de erro aqui, se der erro. Pronto. No final de tudo isso, né, eu deletava o x-treino, o x-teste, y-treino, y-teste e chamava aqui o coletor de lixo para poder limpar a memória e ir para o próximo. Aí, com isso daqui, né, eu consegui melhorar o desempenho aqui do meu. Outras mudanças que fiz aqui internamente também, consegui gerar um dataset, um resultado com um dataset de 128 linhas. No final, eu pego o resultado, né, e coloco nesse dataset, né, mando algumas informações aqui e exibo o resultado ordenado
pelo R2 Score de forma decrescente. Bem, feito isso, né, aí eu executei, né, o algoritmo, executei isso daqui, aí está aqui, né, o logzinho para as 128 linhas do meu dataset. Na verdade, meu dataset de 128 linhas, né, aqui para um fold, né, o Zoom Ball, unigrama, modelo linear. Aí eu vou ter aqui, né, o resultado, né, para fold 1, ball, unigrama, sem, sem normalização, com modelo linear, sem normalização e sem regularização. Inicialmente gerou um MSE aqui de muito alto, né, e um R2 de menos 0,68, e assim sucessivamente para cada conjunto aqui, para cada combinação, né, de execução. Aí foi, né? E aí chegou aqui até o final, né? No caso aqui, aqui ó, para não, está muito extenso aqui, né? Eu tenho que baixar aqui mais. Espera aí. Se eu consigo ir até o final aqui. Pronto. Pronto. Pro Fold 5, né? O Word2Vec, Unigrama. Ó, o Word2Vec só executou para Unigrama. Pronto, tem aqui para Trigrama. Fold 5, TF-IDF, Trigrama, Minmax, Polinomial, ElasticNet. Né, usando aqui ElasticNet, polinomial com ElasticNet, deu aqui um menos 0,75, que deu 0,11, melhor do que esse, mas muito ruim também. Eu sei que para 128, dataset de 128 linhas não gerou um resultado muito bom não. Está aqui o resumo final, ordenado pelo R2 de forma decrescente. O melhor que eu tive para esse dataset de 128 linhas foi com Embedding Word2Vec, Z-score e a normalização, modelo polinomial, por tipo de regularização laço, né, onde ele me deu aqui um R2 de 0,36, o melhor que eu tive. No outro que eu fiz só para regressão linear, porque o polinomial estourou, inclusive está bem aqui onde eu não vou mandar isso, vou mandar o outro lá, só de 128 linhas mesmo. Mas aqui ó, eu comentei aqui para não fazer o linear pelo polinomial, só fazer o linear. E para esse aqui que teve mais linhas, o meu melhor resultado, só para o linear, deixa eu baixar aqui, peraí. E ficou lá embaixo, pronto. Aqui ainda teve um pior, né? Na verdade, o melhor que eu tive foi um 0,028. E eu percebi que o polinomial iria gerar resultados melhores, é um dataset maior. Tanto que aqui, né, ele gerou um resultado melhor com laço. Né, e aqui, para todo linear, o 0,028. Deixa eu ver pronto, esse daqui, né? Deixa eu ver se é esse mesmo. 0,2819. Não, talvez seja coincidência ali, né? O dataset aqui é maior. Foi desaprender mais, né? 0,028. Aqui tinha um 0,28, né? Um linear laço. Sem normalização de 0,28. Então, à medida que esse dataset for maior, talvez eu tenha um resultado melhor. O problema é a memória aqui para poder conseguir executar tudo isso. E aqui uns gráficos que eu gerei, né, só para aqui do próprio Colab, né, os gráficos automáticos do Colab. Nem tem como interpretar isso aqui agora não, tá? Então é isso, é o trabalho que foi realizado. Eu não consegui, né, executar o meu algoritmo de regressão para todo o dataset. Esse aqui é um exemplo só para 128, um dataset de apenas 128 linhas. Então, e um dataset onde pegava apenas aquelas linhas que tinham, que verifiquei que a postagem semelhante foi postada pelo menos 50 vezes, tá? Então, não é o ideal, mas foi com que eu consegui executar aqui. Aí, com mais memória,
Depois eu vou ver aí como fazer, ou para adquirir mais memória, ou pagar um plano aqui no Colab ou outra máquina, e tentar testar com todo o meu dataset de 200 mil linhas para ver se eu tenho um resultado melhor, né, que esse 0,36, que aí ele talvez conseguindo executar o polinomial e também, né, com outros graus, né, grau 3, aqui só foi com grau 2, porque aí era outro problema, né, de memória mais ainda. Então, um grau 2 deu esse valor, depois teste com grau 2, depois a gente tenta avaliar com outros graus também se a gente consegue um resultado melhor. Bem, é esse o trabalho. Eu agradeço a atenção.